o senhor Aldo Luiz Mendes, diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil, para fazer a sua exposição. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Agradeço ao senador Ferraço a oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite, para trazer ao conhecimento desta comissão algo que eu reputo como bastante importante, um trabalho que está sendo feito pelo Banco Central em colaboração com o CAD. Existe em curso uma investigação sobre práticas não competitivas no mercado de câmbio no exterior. Então, desde o início, eu gostaria de pontuar que nós estamos falando de práticas que ocorreram fora das fronteiras nacionais, fora do Brasil. E estão sendo investigadas por autoridades fora do Brasil, principalmente por autoridades norte-americanas. Uma das instituições alvo dessa investigação resolveu trazer documentos ao CAD aqui no Brasil e colaborar, trazendo informações do que ela tem sobre essa investigação que ocorre lá fora. E o CAD nos convidou e nos franqueou esses documentos, estamos trabalhando em perfeita harmonia. Então, eu gostaria de falar um pouco do que nós achamos até agora nesses documentos e o que nós não achamos e provavelmente não acharemos nesses documentos. Em primeiro lugar, gostaria de salientar também que o trabalho não está concluído, esse trabalho está em pleno andamento, mas já há indícios e eu gostaria de trazer essas informações aqui, senador Ferraço. Muito bem. O que nós achamos? Nós achamos que existem indícios muito fortes de operação em conluio entre operadores de câmbio fora do país, bancos e corretoras estrangeiros. Não há qualquer banco brasileiro ou nacional envolvido nessa investigação, são todos estrangeiros atuando fora daqui. Há pessoas físicas de nacionalidade brasileira? Sim. Há operadores brasileiros trabalhando para essas casas estrangeiras e operando a moeda real no Brasil contra a moeda real no exterior. O que nós não achamos, e explicarei depois com detalhes, qualquer tentativa de manipulação da taxa de câmbio, até porque para eles isso é por definição impossível, porque eles não estão no Brasil, eles estão operando lá fora. O real não é uma moeda conversível e, portanto, a formação de preço do real se dá toda aqui dentro, principalmente a sua taxa de referência, que é a PETAX. Então, há, de fato, indícios de atuação em conluio de tentativa de fixação do chamado spread. Não da taxa de câmbio, mas do spread. Se me permitirem, eu abriria aqui um parênteses para tentar explicar um pouco melhor o que é o spread, já que é um termo técnico e um pouco mais de difícil entendimento geral. E eu, se me permitissem também o senhor, eu usaria de um exemplo simples para depois ir para o exemplo um pouco mais complexo do mercado internacional. No mercado doméstico, se nós entrarmos em qualquer agência bancária e quisermos vender dólar, por exemplo, voltei dos Estados Unidos, da minha última viagem, tenho alguns dólares no bolso, quero vender esse dólar. Chegarei no banco, o banco terá uma taxa de compra e uma taxa de venda. Eu posso vender meus dólares para um banco qualquer, ele me cobraria, hipoteticamente, R$ 3,80. Se eu estivesse querendo sair para uma viagem, eu iria lá comprar os dólares para levar para essa viagem. Então, eu quero chegar lá e comprar dólares, não vender. E o banco tem uma taxa de venda de dólar para mim, que seria R$ 4,00. Hipoteticamente. Então, nós vamos encontrar na parede do banco, fixado lá, compra 3,80, vendo a 4. O ganho do banco com a operação em dólar está exatamente nessa diferença. Como qualquer comerciante, ele compra uma mercadoria, nesse caso uma mercadoria bem específica, bem particular ao dólar, ele compra por 3,80 e vende por 4. Essa diferença ele cobre os custos e sua margem de lucro. Esses operadores internacionais, fecho aqui o parênteses, digamos assim, didático, e passo agora para os operadores internacionais, faziam exatamente coisa muito semelhante, a lógica é a mesma. O spread entre compra e venda, a única diferença é que a compra e a venda se dá uma perna de compra ou venda no exterior e a outra se dá no Brasil. Contudo, a taxa de câmbio para eles está dada. A taxa de câmbio do real está formada aqui dentro. Não há nada que eles possam fazer para afetá-la. Então, eles tentaram combinar ou atuar em conluio, há indícios disso nos documentos, para tentar exatamente moldar esse spread. Vamos pensar dois bancos. Eu entrei nesse banco que me comprava 3,80 e me vendia 4. Se houver um banco ao lado querendo concorrer com esse, ele poderia fazer o seguinte: senhor Aldo, eu lhe compro a 3,90, ele vende a 3,95. O spread fechou. O spread do banco A, que era 3,80 para 4, no banco B veio para 3,90, 3,95. Isso é concorrência, porque ele quer, evidentemente, fazer mais negócios, ele ganha exatamente nessa diferença. Então,
A concorrência leva naturalmente ao estreitamento dos spreads. Onde não há concorrência, os spreads tendem a ser maior. Onde há maior concorrência, isso que a gente chama de spread, no jargão técnico, tende a ser menor. Como a concorrência estava levando naturalmente ao encurtamento desses spreads entre a compra e venda no exterior contra o Brasil, esses operadores começaram a conversar e, entre eles, resolveram tentar tabelar ou atuar em conluio para impedir exatamente a compreensão do spread. Há indícios disso, o CAD concorda conosco, o doutor Eduardo Frade estará aqui também e certamente ele dará o mesmo testemunho. E certamente o CAD saberá lidar muito bem com essa questão concorrencial, que é o principal conhecimento deles, a principal área de atuação deles. Com relação à taxa de câmbio, a taxa de câmbio no Brasil, principalmente a taxa de referência, que ela é usada para liquidar essas operações, ela é uma taxa feita 100% dentro do Brasil. Como o Brasil não existe convertibilidade do real, o grande mercado de real contra dólar está aqui dentro. Nos momentos em que o Brasil está fechado, não há mercado de dólar contra real, o Brasil está fechado. Então, não ocorrem transações, não há liquidez. A PETAX ela é toda definida dentro do Brasil. Portanto, eu diria que, quase que por definição, não há como esses operadores, hoje, sob investigação, de bancos estrangeiros, muitos deles sequer têm filiais no Brasil, eles não têm como chegar aqui e fazer qualquer movimento de fora para dentro, tentando impactar ou fazer qualquer tipo de movimento com a nossa taxa de câmbio. Contudo, há evidência, sim, senador Ferraço, de que, pelos documentos, que eles tentaram montar um conluio para a definição desses spreads e um tabelamento desses spreads. Essa seria a explicação que eu teria e fico inteiramente à disposição para perguntas. Obrigado, doutor Aldo Mendes. E eu passo a palavra já para o primeiro orador, autor dos requerimentos de número 22 e 23, o senador Ricardo Ferraço. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e... Quero só registrar 5 minutos. Senhor presidente, Vossa Excelência deu ao presidente do Banco Central 40 minutos. 40 minutos? Deu ao presidente, deu ao diretor... Aldo Foi 20 Luiz, e ele falou em muito menos tempo também. Aldo Os Luiz dois. Mendes, 20 minutos. Eu queria Vossa Excelência gostaria de quanto? Um deságio a Vossa Excelência de pelo menos 10 minutos para que eu pudesse elaborar. Fecha o acordo que é bom para você, presidente. 10 minutos. Como Vossa Excelência é relator, eu concordo. Relator, não autor. Aliás, autor do requerimento, perdão. Os demais, 5 minutos, como manda o regimento. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu acho que o assunto é de extrema relevância nesse momento econômico que nós estamos vivendo no país. Essa oportunidade de ter aqui os nossos guardião da nossa moeda, 5 minutos para a gente debater é muito pouco, senhor presidente. Vamos pelo menos deixar os 10 que o nosso autor... 5 minutos é muito pouco. Senador Ataídes, uma das coisas importantes na Comissão de Assuntos Econômicos é que a gente segue o regimento e a comissão funciona de uma forma muito bem organizada. Tanto através de aprovação de requerimentos, na discussão de matérias. Eu vou cumprir o regimento. Se Vossa Excelência não se sentir atendido, Vossa Excelência se inscreve novamente e Vossa Excelência pode voltar a falar outra vez, 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes Vossa Excelência assim o desejar. Mas eu vou seguir o regimento, 5 minutos cada um. Ok, senhor presidente. Muito obrigado, senador Ataídes. Senador Ricardo Ferraz, com a palavra, 10 minutos. Senhor presidente, cumprimentando o presidente Tombini, eu cumprimento ao conjunto dos senhores diretores do Banco Central, que mais uma vez comparecem à Comissão de Assuntos Econômicos, para que possamos, enfim, fazer um sobrevoo sobre a nossa conjuntura. O presidente Tombini está há 5 anos à frente do Banco Central, eu estou aqui há 4 anos e meio, portanto, já participamos aqui de um conjunto de reuniões
e audiências públicas dessa natureza. Mas, assim, com todo respeito, eu fico imaginando se o mundo que eu estou vivendo e que a sociedade brasileira está vivendo é o mundo que Vossas Excelências estão vivendo. Porque, assistindo à apresentação que foi feita, me vem à cabeça aquela cena do Titanic afundando e o violonista, com todo respeito, continuando praticando a sua sinfonia enquanto o Titanic afunda. Vossa Excelência é parte de uma equipe econômica que produziu uma desorganização em nosso país sem precedentes. Vossa Excelência é a autoridade monetária do nosso país ao longo desses 5 anos e Vossa Excelência, de certa forma, conviveu com determinada omissão, assistindo ao desmonte fiscal que foi praticado pelo governo da presidente Dilma, que, com o propósito de manter o seu projeto de poder, arrombou as contas públicas do nosso país. Quando nós fazemos aqui um cotejamento sobre falas anteriores de Vossa Excelência, Vossa Excelência teve aqui em 2014 e afirmou o seguinte: eu mostrei ainda há pouco que nós estamos caminhando para um fenômeno no Brasil em que nós temos aí 3, possivelmente 4 meses seguidos de deflação nos índices geral de preços. Não é por outra razão que o Banco Central, neste momento, não subiu a taxa de juros. Tem havido progressos, sim, na parte da inflação. Nós estamos longe do que seria, pelo menos na parte da inflação, do seu conceito levantado de estagflação, que foi um questionamento que eu fiz naquela oportunidade em que Vossa Excelência esteve aqui. Mais adiante, Vossa Excelência afirma e pergunta: mas que crise é essa que estamos no menor nível de desemprego na economia brasileira de todos os tempos? Que crise é essa em que a inflação está sob controle? Pergunta Vossa Excelência, respondendo uma indagação que fiz. Também em dezembro de 2014, mais precisamente, no dia 9 de dezembro de 2014, afirmou Vossa Excelência aqui na Comissão de Assuntos Econômicos: em relação à atividade econômica doméstica, espera-se um ritmo de recuperação gradual ao longo de 2015, com a melhora progressiva dos níveis de confiança dos consumidores e dos empregados. O consumo tende a continuar em expansão, embora em menor ritmo de que observado em anos recentes. Os investimentos devem ganhar impulso em resposta à recuperação da confiança e aos impactos das concessões de serviços públicos e a ampliação das áreas de exploração de petróleo, dentre outros. Foi mais além, Vossa Excelência. Relativamente à oferta, emergem condições mais favoráveis à competitividade da indústria e da agropecuária. O crescimento da produção agropecuária e a manutenção de investimentos nos setores de petróleo e gás, com expectativa positiva para o desempenho da indústria brasileira. É preciso mencionar que as condições do mercado de trabalho continuam favoráveis, com geração de emprego, continuidade do processo de formalização e manutenção da trajetória de expansão da renda real do trabalhador. A taxa de desemprego encontra-se em níveis historicamente baixos, sinalizando que estamos próximos ao pleno emprego. Mais uma vez, Vossa Excelência apontou um cenário, a meu juízo, e não apenas a meu juízo, à luz dos fatos da vida real, fantasioso. Nós estamos falando de dezembro de 2014,
quando debatemos política monetária, política econômica e política fiscal aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Apesar de todos os indicativos de elevação inflacionária ano passado, o Banco Central manteve inalterada a taxa de juros em 11% ao ano, de abril de 2014 até as eleições. Assim que passaram as eleições, a política monetária parece que deu um cavalo de pau e promoveu um tarifaço de juros que já subiram mais de 3 pontos percentuais para 14,25 ao ano, mesmo sob o cenário de forte recessão econômica e aumento de desemprego. Sabemos que quando o Banco Central, e Vossas Excelências sabem muito mais do que eu, não atua no momento apropriado de maneira cirúrgica, o custo de controle da inflação se torna excessivamente caro para a sociedade brasileira, que está pagando um preço muito caro por isso. Em relação à política cambial, o Banco Central elevou sua exposição ao câmbio em mais de 100 bilhões de dólares em swaps antes das eleições para assegurar o câmbio e controlar forçadamente a inflação, ou artificialmente. O problema é que esse populismo cambial, para dizer o mesmo, ele tem custos. Em um ano, o Banco Central já perdeu mais de 100 bilhões de reais nas operações de swap. Só para darmos uma ideia, com esses valores seria possível pagarmos o programa Bolsa Família por quase 4 anos ou triplicar os gastos do PAC. Atuando dessa forma, o Banco Central contribuiu, de fato, para o agravamento da situação das contas públicas deste ano por meio de forte elevação das despesas com juros. O déficit nominal acumulado em 12 anos, em 12 meses, atingiu a 8,8% do produto interno bruto, tornando-se um dos maiores do mundo, ficando menor apenas que déficits projetados para países como Argélia, Egito, Líbia, Omã, Arábia Saudita, Venezuela e Mongólia. O governo a todo momento alega que nossos problemas são frutos da crise internacional. Se nós passarmos um olhar sobre os nossos vizinhos da América do Sul, países como o nosso, dependente de commodities, nós vamos ver que o México, a Colômbia, o Chile e o Peru crescem mais que o Brasil, com inflação menor e com taxa de juros controlados. Os erros acumulados nos últimos anos, pelo menos a meu juízo e a minha convicção, e a falta de senso de urgência do governo, não apenas urgência, coordenação, convicção, diálogo efetivo entre a política fiscal e cambial, agravaram os problemas econômicos que o nosso país está enfrentando. Os nossos problemas não são importados, eles são made in Brasil. O envio da proposta de orçamento deficitária para 2016, sem propostas de ajuste, fez e produziu como coroamento a perda do grau de investimento. O ajuste fiscal anunciado ontem pelo governo é de baixa qualidade, concentrado mais uma vez na elevação da carga tributária. Assim, eleva-se a percepção de risco da economia, pressionando os preços dos ativos e dificulta-se a convergência de inflação ao retorno do centro da meta. Diante dessas considerações e com base nessa conjuntura, qual é a perspectiva de nós acreditarmos nesse mar de rosas ou nesse mar de almirante que Vossa Excelência tenta nos fazer convencer? Nós precisamos olhar para a autoridade monetária e ter confiança de que as coisas vão acontecer, porque até aqui não aconteceram. Por muito tempo, já caminho para encerrar, senhor presidente, por muito tempo, o governo parece que quis dirigir o carro, ora pisando no acelerador e ora no freio ao mesmo tempo. Do lado fiscal, a política era expansionista. Gastava-se como um novo rico,
sem previdência, sem planejamento e sem preocupação com poupança, endividando-se e permitindo que os demais entes federados se endividassem de igual forma, mesmo sabendo que essa situação seria insustentável. Do lado monetário, mais recentemente, o Banco Central atuou de forma contracionista, iniciando um processo de elevação das taxas de juros. O carro não saiu do lugar e a única coisa que se mexeu foi a dívida, que subiu pelo gasto e pelos juros. Essa falta de coordenação política e econômica causou um custo imenso ao Brasil. Concluindo, senador Ferraz. Vou concluir, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência. Quando a dívida de um país é percebida pelos agentes como sendo insustentável, a efetividade da política monetária deixa de funcionar. Os economistas chamam esse fenômeno de dominância fiscal. E a cada momento nós estamos percebendo que nós estamos a um passo da dominância fiscal clássica em nosso país, com os efeitos das medidas monetárias face à desorganização fiscal, não produzindo os resultados necessários para controle ou a retomada da meta da inflação, que nos últimos 5 anos não foi uma verdade, à medida em que o piso da inflação, ou o centro da meta, se transformou no seu teto. Vossa Excelência acha que o anúncio das medidas fiscais do governo ontem são suficientes para melhorar a coordenação com a política monetária e a efetividade da política econômica como um todo? O Brasil se encontra próximo da situação de dominância fiscal. Qual é o tamanho do ajuste fiscal necessário para o país não entrar nessa armadilha, até fazendo menção, evidentemente, ao parágrafo 25 da última ata do Copom, em que o Banco Central produz uma peça de contorcionismo, dizendo que segue esperando o que já ninguém espera, que a administração fiscal possa colaborar no combate à inflação. Por ora, senhor presidente, são essas as manifestações que eu gostaria de, respeitosamente, em que pese as divergências frontais, me dirigir ao presidente do Banco Central. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ferraz. Eu passo a palavra agora para o senador Ataídes Oliveira. Esse primeiro bloco de 4, senador Ferraz, senador Ataídes, senador Telmário e senadora Vanessa Graziotin, os 4. Aí os diretores do Banco Central respondem e nós passamos para o bloco seguinte e assim lá na vai. Com a palavra o senador Ataídes Oliveira, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Pelo meu tempo exíguo, eu peço ao senador Ferraço que eu quero fazer parte das minhas palavras, essas afirmativas tão corretas que Vossa Excelência fez. Eu gostaria, então, de pedir autorização para fazer parte as minhas palavras, as suas afirmações tão corretas. Autorização concedida. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Presidente Tombini, 14,25% de taxa de juro, inflação na casa dos 10%, retração do PIB algo em torno de 3% até o final do ano, desemprego na casa dos 28,35% e não 8,35% conforme diz o governo. Dívida pública algo em torno de 4 trilhões de reais se a gente incluir as dívidas das estatais. Pagamento de juro, só este ano 235 bilhões. Devemos chegar ao final do ano em torno de 500 bilhões de reais. Swap cambial. Este ano, até 4 de setembro, o Brasil teve um prejuízo de 89,51 bilhões de reais. Poupança, nós tivemos uma perda de poupança de 48,5 bilhões de reais esse ano.
Senhor presidente, eu tinha muito a falar, mas o tempo é curto. Eu vou diretamente às perguntas. Mas eu quero me ater um pouco mais ao swap cambial, como o senador Ferraço colocou. Nós temos um estoque hoje em contratos em torno de 100 bilhões de reais, aproximadamente, 100 e poucos bilhões de reais. Nós perdemos, então, 90 bilhões este ano. E devemos chegar ao final do ano em torno aí de 100 bilhões acima de 100 bilhões de perda. Isso vai representar algo em torno de 8,5% do nosso PIB. E nós devemos chegar, então, a uma dívida pública bruta em torno de 70%. Eu pergunto, senhor presidente, melhor dizendo, senhor ministro Alexandre Tombini, Vossa Excelência, primeiramente, se o país adota de fato um regime de câmbio flutuante, caso a resposta seja positiva, qual é a razão dessa intervenção na dinâmica dos mercados? Vossa Excelência poderia explicar o porquê da insistência de manter essas operações com enorme custo para o Brasil? O nosso rebaixamento, ministro, que eu disse há 12 dias atrás, quando o governo mandou esse desastroso orçamento para o Congresso Nacional, desse déficit primário de 30,5 bilhões, que uma das 3 agências iria rebaixar a nota do país. 8 dias depois, então, a ASP rebaixou, como é sabido por todo mundo, o nosso grau especulativo de investimento para especulativo. E acredito que a Moody's vem logo agora, porque o nosso risco está B, Azinho 3. Se essa agência rebaixar, aí nós vamos entrar em colapso total. Eu queria fazer esse registro. E pergunto a Vossa Excelência, acredita que o rebaixamento foi injusto ou Vossa Excelência reconhece que a política fiscal expansionista, principalmente no eleitoral, foi decisiva para essa derrota histórica para o país e para o povo brasileiro? Essa perda de poupança, eu pergunto também, senhor ministro, na visão de Vossa Excelência, qual é a principal razão da fuga maciça desses recursos? Eu estou concluindo, senhor presidente. Eu não quero ultrapassar o meu limite. As nossas reservas cambiais, senhor ministro, é algo em torno de 370 bilhões de reais. Eu pergunto, há pretensão do Banco Central em botar a mão nessa nossa reserva cambial? Uma pergunta que eu gostaria muito que Vossa Excelência nos respondesse. A nossa reserva, que está na ordem dos 370 bi, há intenção do Banco Central botar a mão nesse dinheiro para valorizar a nossa moeda e desvalorizar o dólar, ou usar esse dinheiro para cobrir o rombo orçamentário? E aqui, senhor presidente, só concluindo, o que esse governo tinha que ter feito a longa data, conforme nós já falamos aqui, é equilibrar as contas, diminuir pelo menos, cortar, extinguir, extirpar pelo menos 17 ministérios que estão aí para dar cargos a político. 24 mil cargos de comissionado e terceirizado, isso tinha que derrubar pelo menos 6 mil cargos de comissionados, tinha que baixar esse custo operacional, esses custos discriminários, como diz a contabilidade urbana, e aí incentivar a produção. Mas ontem nós vimos, inclusive eu colaborei com a história do Sistema S, que eu fui até o ministro Levi e disse, ministro, são 36 bilhões de arrecadação, 17 bilhões e 600 milhões especulado no mercado financeiro, vamos usar esse dinheiro para a saúde. E o ministro, então, tomou aquela decisão tão bem acertada ontem, e eu fiquei contente com aquela decisão do ministro. Agora, aumentar impostos não vai ser a saída para o país, vai aumentar esse desemprego. Muito obrigado, senhor presidente, e gostaria de ter as respostas do ministro. Muito obrigado, senador Ataídes, pela obediência do tempo. E eu passo a palavra agora para o senador Telmário Mota. 5 minutos. Só porque eu sou do menor estado é 5 minutos, os outros tiveram mais, senhor presidente. Mas Vossa Excelência vai ter complacência e vai ampliar. Eu quero aqui saudar o ministro
Alexandre e todos os demais que compõem a mesa, especialmente o senador Raimundo Lira, que eu tenho todo carinho e apreço, me causava preocupação esse possível cartel de câmbios, mas aqui foi muito bem explicado pelo diretor Aldo, no sentido de que o nosso câmbio estaria protegido. Então, já fico contente. Mas eu vou direto às perguntas, senhor presidente. Primeira pergunta, que serve ao presidente e o ministro Alexandre e o Aldo. As demonstrações financeiras do Banco Central relativas aos primeiros semestres indicaram despesas líquidas com juros, swaps e equalização cambial, coberta por receita de avaliação a valor justo da reserva internacionais, fazendo um resultado final positivo. O que os senhores podem comentar sobre as operações deficitárias e superavitárias do período? Segunda pergunta. Consequência do resultado final positivo do Banco Central no primeiro semestre de 2015, o organismo transferiu cerca de 81 bilhões ao Tesouro para aplicação direta aos serviços da dívida pública. Quais os efeitos para as contas nacionais dessa medida? Depois eu vou passar as perguntas para facilitar, que elas são um pouco compridas. Terceira, sobre o swap cambial, o senhor poderia nos informar o quanto foi gasto no ano em curso e no acumulado dos últimos 12 meses, agosto inclusive, com o pagamento de ajuste da MIF, da BMIF? Quarta, dado o que o Banco Central apresentou resultado positivo no primeiro semestre deste ano, o que foi feito para compensar as perdas do swap neste mesmo período? Quinta pergunta. Qual a base legal que suporta esse tipo de contabilização, em que valorização de ativo vira receita? O Tesouro Nacional efetuou o mesmo procedimento relativamente à dívida externa do setor público brasileiro? Sexta pergunta. O Banco Central, em decorrência das restrições orçamentárias, cancelou 60% das atividades que requeriam viagens de fiscalização programada para os últimos 4 meses de 2015. Esta decisão não implica em uma elevação de risco e segurança do sistema financeiro nacional? Indo mais além, o país não estaria deixando de cumprir seus compromissos com organismos internacionais como o Comitê de Brasileia? Como fica a imagem da instituição perante a opinião pública ao ser divulgado que o Banco Central está deixando de cumprir seu papel de órgão fiscalizador em função do corte orçamentário? Última pergunta. Segundo as mais diversas fontes, o Brasil tem atualmente a maior taxa básica dos juros reais do planeta, o que, segundo esse critério, nos coloca em situação pior do que países como a Grécia, Venezuela, a Rússia, considerando que os países há 2 trimestres crescem negativamente, o que caracteriza, tecnicamente, uma recessão, com aumento do desemprego, redução das rendas dos salários e, consequentemente, da demanda interna, sendo esta última objetivo maior da atual escala de juros. O senhor não acha que o atual nível da Selic é compatível com a situação econômica do país? Por outro lado, há todo um esforço fiscal do governo promovendo um ajuste nas contas públicas através da elevação dos tributos, já concluindo, senhor presidente, e redução de despesas não financeiras. Todo o ganho de receita prevista, por um lado, e a redução de gastos, por outro, serão insuficientes para cobrir a despesa financeira causada pela alta recente da Selic. O senhor concorda com isso? São muitas as afirmações acerca do impacto da elevação da Selic no custo da dívida pública. As opiniões variam de 12 a 30 bilhões por ano para cada ponto percentual de elevação da taxa. Como presidente do Banco Central, o senhor poderia nos dizer qual a repercussão da despesa financeira anual da dívida pública quando a Selic passou de 13,75 para 14,25 no penúltima reunião da Cupom, realizada no final de julho último? O senhor poderia ainda nos dizer qual o valor da despesa financeira acumulada nos primeiros 8 meses deste ano e quando importa nominalmente essa despesa nos últimos 12 meses? Por último, o senhor poderia citar outras medidas que o Banco Central tem adotado para combater a inflação que não seja o simples aumento da Selic? E já concluindo, senhor presidente, eu só queria aqui dizer
que, sem nenhuma dúvida, a economia não cresce, apesar de o Banco Central passar volumes, pelo menos para o BNDES, emprestar às empresas de forma subsidiada. Então, não tem nenhuma dúvida que nós estamos num modelo de política monetária falida. Esse modelo, desde 1999, é submetida ao tripé: meta de inflação superavitária primária e câmbio flutuante. Aí vai a pergunta final. O atual modelo está falido. Não estava na hora de o Banco Central sair desse tripé e buscar um outro que seja aí o desenvolvimento, o equilíbrio e o crescimento do país? Então, eu queria fazer essa pergunta. E como as perguntas são grandes, eu queria passar para o presidente Alexandre. Uma metralhadora giratória de perguntas. Por 5 minutos, restrito de Vossa Excelência. Obrigado, senhor. Com a palavra, muito obrigado, senador Teomário. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. 5 minutos. Senhor presidente, além de metralhadora giratória, ele fez todas as perguntas, absolutamente todas. Eu tinha exatamente... Senhor presidente, respeitando a Vanessa aqui, só um pouquinho. Ele copiou de você. Eu copiei que ela estava do meu lado, mas eu queria só concluir e fazer uma pergunta também ao presidente Alexandre. Hoje e não querendo interferir nessa parte que é muito administrativa sua, mas hoje nós temos a presidência do banco. Não estava na hora de conversar com o Sinal, que é o sindicato dos funcionários do Banco Central, porque há uma desmotivação, há uma série de restrições que nós queríamos também fazer essa colocação. Obrigado. Senador